por que esse menino subiu no alto de um prédio para simplesmente deixar um nome escrito com uma letra que eu não consigo identificar nem o que quer dizer. Gera uma dimensão de uma performance artística, né? Ou seja, o quanto essa pichação no alto de um prédio também é a assinatura de uma performance de riscos, né? A prática social, o fenômeno social que eu pesquisei é a pichação com X. Claro que há muitas camadas dessa arte de rua ou das intervenções urbanas, mas a gente pode dizer que a gente tem o grafite, a gente tem as pichações com CH e a gente tem a pichação com X, que seria basicamente essa marca da cidade de São Paulo, que dá essa identidade visual, ainda que muitos não gostem, essas letras angulosas, pontiagudas, né, retilíneas que a gente vê. É um trabalho que eu, como pesquisa, eu desenvolvo desde o começo dos anos 2000, como uma pesquisa de antropologia, em que eu comecei no mestrado em Ciências Sociais na USP, mas que ela fala do surgimento dessa pichação nos anos 80, mas fundamentalmente trata das dinâmicas dessa pichação em São Paulo no final dos anos 90 e a partir dos anos 2000 até mais recentemente. Ao contrário do grafite nova-iorquino, que vai inspirar o grafite no mundo todo, em São Paulo você tem um desenvolvimento independente de uma forma de expressão urbana que vai se inspirar no começo dos anos 80, na sua forma, no seu estilo retilíneo e pontiagudo, principalmente no movimento punk, no movimento rock. A pichação ela é protagonizada e criada, de fato, fundamentalmente por jovens da periferia de São Paulo. Jovens que passaram a escrever seu nome, no primeiro momento seu apelido, no espaço da cidade. E aí, principalmente nos anos 90, essa pichação começa a se tornar uma prática de grupos. Então, jovens que se conhecem nos seus bairros, né, ou nas escolas, enfim, resolvem pichar o mesmo nome. Então, aquele grupo tem o mesmo nome que eles passam a marcar a cidade, marcar seus espaços. Ela desenvolveu, particularmente em São Paulo e depois em outras cidades do Brasil, uma relação com o espaço urbano muito particular. Por meio de espaços de encontro na cidade, esses jovens passaram a criar um ponto de sociabilidade, estabelecimento de amizade, estabelecimento de uma rede de sociabilidade que ia para além do bairro, né? Por isso que eu chamo de uma rede social offline, porque passa a articular jovens que não se conheceriam se não fosse por meio dessa prática da pichação. E a partir desse centro, eles se expandem para todos os outros bairros da cidade, né? Por meio dos rolês, que é o nome que eles dão para essa saída para pichar e para marcar a cidade, o seu espaço urbano. Qual o meu objetivo para pichar a cidade? Eu quero Ibope. Eu quero ter Ibope. O que eles queriam dizer com isso? Eu quero ter reconhecimento social. Nos tornamos verdadeiramente um pichador de fato quando pichamos o centro da cidade. Por quê? Porque é o lugar de mais visibilidade, é o lugar por onde vão passar outros pichadores e vão ver a minha marca, e eu vim me tornar mais reconhecido e mais famoso dentro desse circuito específico que é o circuito da pichação. Quanto mais arriscado, de maior destaque, mais status, mais Ibope, mais reconhecimento social. A história mais interessante é do Di, né? Quando ele picha o Conjunto Nacional, e aí ele entra em contato com uma jornalista da Folha de São Paulo e diz que ele era um morador do Conjunto Nacional e viu como tinha acontecido a pichação e dá toda a entrevista dizendo como ele fez a pichação da perspectiva do morador. E ele pediu para não se identificar, ser identificado apenas como Di, que era o nome que ele pichou. A pichação, quando ela se desenvolve em São Paulo, ela acaba tendo uma relação de aproximação e distanciamento com outra prática que, apesar de ter sido perseguida no seu início, adquiriu ao longo do tempo uma legitimidade, que é o grafite, né? Então, inclusive essa distinção grafite e pichação é uma distinção brasileira e que nasce fundamentalmente em São Paulo, né? O grafite alcança uma legitimidade frente ao poder público, frente ao mercado das artes, frente à mídia, frente à opinião pública de uma maneira geral. E a pichação não, ela acaba sendo sempre colocada na chave do vandalismo, na chave da transgressão. Então a intenção artística não era o elemento fundamental nesse começo. Mas ao longo do tempo isso passa a fazer sentido. Então a gente tem algumas ações que marcaram o que eu diria um novo período da pichação em São Paulo. O trabalho de conclusão de curso da Faculdade das Belas Artes, né, de um menino que era ligado à pichação e chamou alguns jovens para no dia de apresentação do TCC dele pichar o espaço de apresentação do TCC. A invasão da chamada Bienal do Vazio, né, a Bienal de Artes de São Paulo, por conta de uma dificuldade financeira aquele ano da Bienal, ficou um espaço em branco e os pichadores aproveitaram para ocupar o espaço em branco e acho que aquilo tensionou o campo das artes, ou seja, ao mesmo tempo que essa ação foi criminalizada,
eles também alcançaram reconhecimento no campo das artes, porque na Bienal seguinte eles foram convidados e mais uma vez tensionaram esse campo das artes quando um dos pichadores invade a obra do Nuno Ramos, e a partir daí convites para a Fundação Cartier em Paris, participação do Dijan e de outros pichadores na Bienal de Berlim, em que eles tensionam o campo das artes no mundo quando eles são convidados para fazerem um workshop de pichação e recusam, porque dizem que a pichação não é para se fazer workshop, e aí, como houve uma insistência, eles picham as paredes da igreja onde estava acontecendo o evento. Eu acho que é interessante ter a controvérsia. As pessoas têm o direito de não gostar e de não querer ter a pichação no seu muro, né? E acho que o espaço público é isso, esse espaço da controvérsia, inclusive do conflito, né? O grande problema é que durante muito tempo e ainda hoje é negada essa participação no espaço público a esses jovens. O desafio maior é estar na dimensão da memória, que é a famosa expressão, quem não é visto não é lembrado, e no caso deles talvez quem não se arrisca não é lembrado, né? Ou seja, o quanto por meio dessa prática da pichação esses jovens estão querendo, de certa maneira, construir uma memória de si. Essas folhinhas, esses materiais que eles trocam nesses pontos de encontro, eles colecionam essas folhinhas, eles colecionam fotografia das suas práticas, as matérias de jornal que saem falando mal deles, eles colecionam, inclusive ter um acervo considerável que conte essa história da pichação também é um desafio a ser alcançado. Então é quase como pensar um contra-patrimônio aí que eles estão criando e que faz muito sentido para eles. Buscar reconhecimento, buscar ser lembrado por um determinado período, que no fundo é o desafio de todos nós, né?